Fala, investidor! No vídeo de hoje vamos falar das apostas para proventos, claro, do mês de abril, tá bom? São empresas que normalmente têm a Datacom chegando, tá? E claro, nós como investidores focado em renda passiva, em rendimentos, sem dividendos, devemos nos antecipar à divulgação, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Arthur, faço parte do canal Liso da Bolsa junto do Paulo Filho, tá bom? E hoje, gente, a gente vai falar de 4 empresas, tá? Adiantando, claro, o conteúdo, vamos falar do Santander, da CEMIG, Petrobras e Bradespar, beleza? Vamos lá falando uma por uma, tá? Vamos falar primeiro aqui do Santander, tá bom? Eu já peguei aqui, gente, para facilitar, uma comparação dos indicadores, tá bom? Tanto Santander final 3, final 4 e final 11, tá? Final 4 tá com a cotação atual de R$ 14,01, dividendo dos últimos 12 meses de 6% e uma pequena desvalorização, tá? Não chega nem a 1%. Ou seja, quem investiu há um ano atrás na empresa tá com retorno de 5%, tá? Lembrando, gente, eu tô gravando o vídeo hoje do dia 4 de abril. Desde os últimos 2 dias a bolsa deu uma queda e uma queda grande, ó. O Santander, como eu tô falando, ó, tava 14,46, caiu para 14,04. Isso, para você que quer investir no longo prazo, para você que quer realmente recuperar a sua estabilidade financeira, quem ainda não tem, claro, ou melhorar a sua independência, é o momento de comprar, tá bom? Lembrando, a bolsa é renda variável. Os ativos oscilam tanto para cima quanto para baixo. Então, nesse momento de queda, são os momentos que nós devemos comprar. Enquanto alguns estão com medo e migrando para renda fixa, você que tem foco em ações, você que tem foco em renda variável, é um momento ótimo de comprar, tá? Eu estava continuando aqui do Santander. Ele está com dividendo médio. Vamos olhar aqui, ó. A média dele é 4,50, tá bom? Claro, não é aquela média tão alta. Se você utilizar como parâmetro o Luiz Bassi, né, que ele só investe em empresa acima de 6%, o Santander você já tiraria de linha, tá bom? Vamos ver aqui, como eu falei, as datas com, ó. Normalmente, gente, o Santander sempre trata com agora no mês de abril, ó. Dia 19 de abril de 24 de abril de 23, tá bom? Se a gente for se atentar, ó, a cada 3 meses o Santander divulga novos proventos, ó. Janeiro, voltando 3 meses. Outubro, voltando 3 meses. Julho, voltando 3 meses. Abril, janeiro e assim vai. 3 em 3 meses o Santander divulga proventos, tá? E normalmente, ó, na forma de JCP, tá bom? A maioria das vezes é JCP, que é juros sobre capital próprio. A parte ruim, para nós, claro que vamos receber, é que desse valor ainda se desconta 15% do imposto de renda, tá? Mas vamos olhar aqui qual dos 3 tá mais vantajoso no momento, ó. A gente já falou da final 4. A final 3 está custando R$ 12,59. Está com dividendo de 6,09 nos últimos 2 meses. E está com variação pequena de 0,08. A final 11 com valor de R$ 26,54, cotação de hoje, tá? Dividendo de 1,29 e uma desvalorização também baixa, de 0,67. Essa questão aqui do valor, tá, gente? Que eu coloquei aqui em vermelho, ó, que é uma previsão. Por que previsão? Vamos olhar aqui, ó. O Santander quase sempre está distribuindo, ó, 21 centavos, 18 mais 2, 21 centavos, 21 centavos, 21 centavos, tá vendo? Então, como ele normalmente está distribuindo 21 centavos, eu já coloquei aqui na previsão que ele vai distribuir também 21 centavos, tá bom? Que daria um dividendo neste pagamento, tá? De 1,28 ou 1,29, depende da ação. Lembrando, o Santander paga 4 vezes ao ano. Então, se a gente pegar esse valor e multiplicar por 4, Santander, nesse ano, distribuiria apenas 5%, tá? Claro, não dá para ter certeza, é apenas uma previsão do momento atual, beleza? Para quem não sabe, tá? A ação final 11 é uma composição, gente, ó, de uma ação final 3 e 4 ações final 4, né? Por isso que tem essa diferença de valores, beleza? Mas claro, olhamos aqui que faz parte do seu perfil. Agora a gente vai falar um pouco sobre a CEMIG, tá bom? Se vocês for anotarem, a gente sempre vai falar as ações final 4, tá? Que eu peguei apenas para ter um parâmetro igual, tá bom? A CEMIG hoje, final 4, está custando
10,03. Teve um dividendo dos 12 meses de 14,36 e teve uma valorização de 13,85%. Ou seja, quem investiu há um ano atrás na CEMIG teve um retorno total de quase de 28%. Tá bom? Vamos olhar aqui o dividendo médio da CEMIG. Está na média de 11,40 e o seu atual 14,36. Ou seja, uma média muito boa, tá? Acima de 2 dígitos. Mesmo que ela dê uma diminuída, como acontece, é normal, é renda variável, a sua média está acima de 10%, tá? Um retorno muito bom. E lembrando, CEMIG também distribuiu algumas bonificações, ó. A gente não sabemos ainda se nesse ano ela vai bonificar novamente, mas se pegarmos dos últimos 5 anos, ó, ela teve 4 bonificações, tá? Se formos ver aqui, ó, ainda não está com a DataCon disponível no site, mas por que isso? Porque ela ainda vai confirmar, gente, ó, na próxima Assembleia Geral, tá? Esse valor aqui de provento, ó, de 1,8 bi, tá? Aí a Assembleia dela Geral vai ser agora no dia 30 de abril, tá bom? Por isso que a gente já colocou aqui nosso controle, ó, que a DataCon provavelmente deve ser no próprio dia 30 de abril ou alguma data mais próxima. E como nós estamos nos antecipando ao anúncio, a gente já tem que começar a olhar ela com calma, tá? A Final 3 estava cotada a 14,23. Um dividendo nesse pagamento, tá bom, de 66 centavos. O dividendo dela dos 12 meses, 10,11%, 10,11%. E sua variação nos últimos 12 meses de 36%. Ou seja, quem investiu no Final 3, na CEMIG 3, teve um retorno bem maior do que o Final 4, tá? Só nessa diferença, ó, Final 3 teve um retorno total de quase 46%, enquanto Final 4 teve um retorno de 28%. Foi bem maior, tá? Mas de onde eu tirei 66 centavos, gente? Eu peguei o valor que deve ser proposto na próxima Assembleia, de 1,8 bi, e dividi pela quantidade de papéis que ela tem na bolsa. Por isso que dá com valor aproximado de 0,66. Beleza? Lembrando, ação com final 4, como está com a sua cotação menor, né, tá apenas 10,03, o dividendo pago dela, mantendo tudo igual, claro, vai ser de 6,5%. A ação final 3 vai ser o dividendo de 4,6%, tá bom? Continuando, vamos falar agora da Petrobras. A Petrobras, a gente deu uma queda muito grande, ó. Tava 37,67, agora no dia 27, uma semana atrás, caiu para 34%, ou seja, uma queda de quase 10%. Mas por que a Petrobras deu essa queda tão grande? O valor do petróleo, o barril de petróleo Brent, né, caiu muito nos últimos dias, tá certo? Também influenciado, claro, pelas tarifas impostas pelo Donald Trump, o presidente americano. E como a bolsa, uma coisa influencia a outra, né? Ela também está apanhando nesse momento, tá? Mas mesmo assim, ó, 34,60 a cotação atual, um dividendo dos últimos 12 meses de incríveis 23%, tá bom? Claro, a gente não deve esperar esse dividendo sempre, tá? Principalmente agora que o valor do Brent, o valor do barril de petróleo, tá caindo e muito, tá bom? E uma valorização de 10,3%, ou seja, o retorno total, quem investiu na Petrobras há um ano atrás, tá de 33%, tá bom? Vamos ver como é que tá aqui o dividendo médio da Petrobras. Na média, 15%. Uma média muito boa, uma média de 2 dígitos. Não temos do que reclamar, tá bom? E ela já informou a DataCon dela, como a gente falou, dia 16 de abril, vão ser 2 pagamentos, tá? Ela pegou seu provento e dividiu em 2. Metade no dia 20 de maio e metade no dia 20 de junho. Vamos olhar aqui a Petrobras. Ação final 3, gente, está 37,67 a cotação dela. Nos últimos 12 meses, teve um dividendo de 20,93% e uma variação positiva de 15%, tá bom? Retorno total da Petrobras final 3, 36%. Retorno total da Petrobras final 4, 33%. Ou seja, a final 3 teve um retorno maior nesses últimos 12 meses, mesmo a sua cotação sendo maior, tá bom? Vamos para a próxima. Ah, tá, lembrando, gente, nesse pagamento próximo, beleza? Esqueci de comentar. O final 3, o provento vai ser, na cotação atual, claro, de 1,88%.
E a final 4 no pagamento total, né, juntando as duas parcelas, de 2,05%. O provento vai ser pago um pouco maior na final 4, tá bom? Por último, vamos falar da Bradespar. A Bradespar, para quem não conhece, é uma holding que investe basicamente em ações da Vale, tá bom? Tá com uma cotação de 17,77. Apenas hoje, gente, ela caiu 3,8%, tá? Queda muito forte. Ela estava custando 18,38 e agora 16,71, né? No caso, quando eu conferi aqui. Mesma coisa, uma queda muito forte, atrelado às últimas investidas do presidente americano. Obviamente, a economia chinesa, o governo chinês também enviou impostos que acabam prejudicando um lado e a outro, tá bom? Mas com o seu dividendo atual de 13,7% e uma desvalorização de 8,4%. Ou seja, o retorno total dela tá de 5%, tá bom? Atualmente. Vamos ver o dividendo médio dela. O dividendo médio dela está de 10,47. Retorno muito bom, retorno de 2 dígitos, muito positivo, tá? Claro, a Bradespar é Vale, tá? Vale com desconto, beleza? Como a gente já comentou, a data dela já está certa, ó. Dia 25 de abril e o pagamento dia 15 de maio. O pagamento 2 semanas depois, tá bom? Vamos analisar aqui qual das duas é melhor, né? A final 3 ou a final 4. A final 3 está cotada a 16,02, com um dividendo de 12 meses de 13%, perdão, e uma desvalorização de 10%, ou seja, retorno total de 3% aqui, tá bom? E a final 4, como a gente falou, está com um retorno total pouco acima de 5%, tá? Em questão desse pagamento garantido agora, a final 3 está com retorno menor. A final 3 está com dividendo de 5,22 e a final 4 com dividendo de 5,48, tá bom? Só para ilustrar, para quem não sabe, claro, né? O Santander, a receita do Santander é o quê? É banco, tá, gente? Banco é juros similar, empréstimos, crédito, ou seja, todo o retorno do Santander Brasil vem do Brasil, tá bom? É algo bem simples, tá? E quando a gente analisa aquela regrazinha de lucro por cotação, ó, em relação ao lucro, o Santander era para ser custado próximo de R$20, tá bom? E está custando apenas R$13,94, ou seja, um momento muito propício em questão à simetria, tá? Em questão à cotação atual de compra, tá bom? Porque tem essa diferença ainda para encontrar. A CEMIG, para quem não sabe, 67% do retorno dela vem da distribuição, do setor de distribuição, 18% em comercialização, gás e assim vai diminuindo, tá bom? E o seu momento atual também está muito propício, também está muito favorável à compra. Por quê? Pela questão do lucro, ela era para ser cotada hoje próximo de R$15 e está sendo cotada apenas a R$10. Tem essa diferença toda ainda para o mercado ir acompanhando, tá bom? Momento muito positivo de compra. A Petrobras, mais da metade da sua receita, 55%, vem do refino, transporte e a comercialização. 39% da exploração e produção e o resto vai diminuindo, tá bom? A questão da Petrobras, para quem não sabe, tá? 70% da receita dela vem do Brasil, ou seja, ainda grande parte ainda é economia doméstica, tá bom? Claro que ela é afetada pela economia internacional, mas grande parte ainda é Brasil, tá bom? E vamos ver se ela está no momento propício para comprar. A Petrobras já é o inverso, ó. Pelo lucro dela, ela está sendo cotado próximo de 17, 18 reais. E a sua cotação está o dobro, tá bom? Então, se a gente for usar essa mesma relação, lucro por cotação, a Petrobras está totalmente desfavorável. Beleza? E a Bradespar, como a gente já falou várias vezes, Bradespar é Vale, tá? É Vale. A equivalência dela total é Vale. Então, toda a receita que entra na Bradespar vem dos proventos pagos pela Vale, tá bom? E quando pega esses proventos, tá? Ela era para sendo cotada hoje a próximo de 25, 26 reais e era sendo cotada a 16. Está no momento propício também, mas não tanto quanto a gente analisa tanto da CEMIG quanto o Santander, beleza? E em resumo, para a gente finalizar os 4 proventos das 4 empresas que a gente falou, Santander com provento provável, tá? Santander, como não divulgou, a gente está só uma previsão, né? De 1,28%. Da CEMIG, 6,58%, CEMIG é garantido já, Petrobras também é garantido 2% e Bradespar 5,48%, tá? Em relação do maior para o menor, CEMIG é o maior, depois vem a Bradespar,
depois vem a Petro e por último o Santander. Claro, dividendo nesse pagamento ainda, tá bom? Mas lembre-se, não invistam apenas pelo próximo provento, pelo próximo pagamento. Analise a empresa, estude a empresa, veja se ela faz parte do seu perfil. Não se preocupe, não analise apenas o dividendo atual, tá? Vejam o setor, vejam a sua perspectiva de retorno dela no longo prazo. Por quê? Porque a gente que é investidor de renda variável, no meu caso, obviamente eu me incluo, um investidor de longo prazo, a gente quer empresa que continue tendo bons lucros e distribuindo bons proventos. Beleza? Claro, se você gostou do conteúdo, gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações, tá bom? Agradecer muito, a gente já passou de 650 inscritos, já estamos mais de 220 vídeos, tá bom? A gente tem vídeos aqui de fundo imobiliário, de ações, de renda fixa. Se você quer nos informar algum conteúdo que você acha interessante a gente falar, deixe os comentários. Se você, claro, tem alguma dessas empresas que a gente citou hoje no vídeo, nos comente quais que vocês têm, quanto você tem de cada uma, tá bom? E se gostou do conteúdo, deixa aquele like, nos ajuda muito. Compartilhe para quem você imagina que também possa estar interessado nesse conteúdo, tá bom? E uma boa semana a todos, gente. Valeu e até mais.